Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que muito bem. Essa tem sido a nossa pergunta há já quase 2 anos de programa Mente e Coração. E eu tenho certeza que as respostas são inúmeras, mas a minha esperança é a mesma, que se você não está bem, pelo menos esse programa possa ser um farol para você, te mostrar o caminho, te dar esperança, apontar um rumo. E nesse sentido, a gente está encerrando mais uma série sobre intimidade, intimidade no casamento, intimidade com Deus, intimidade. Nós precisamos de intimidade. E é na intimidade que muita cura é realizada. E pensando nesse tema, pensando nesse assunto, eu trouxe aqui mais uma vez para conversar com a gente o nosso pastor Arthur de Sorocaba. Isso. Valeu, Arthur, obrigado pela companhia. Obrigado. Primeiro papo já foi ótimo, viu, gente? Se você acompanhou a última série de mensagens aqui do Mente e Coração sobre os 10 mandamentos, a gente encerrou essa conversa justamente com o pastor Arthur. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre a história dele, a trajetória dele, ele dá uma boa, assim, um bom panorama para você conhecê-lo um pouquinho mais no último programa. Então, procura lá, Mente e Coração Podcast, os 10 mandamentos e qualidade de vida, e aí você vai ter a história do pastor Arthur. Já que fomos apresentados, né? Já Aham. que a gente começou já essa caminhada, eu, você e o nosso pessoal que nos segue e nos acompanha, então a gente pode ir mais direto ao assunto dessa vez, nesse nosso Legal. bate-papo. Ótimo. Arthur, seguinte, a gente começou a falar sobre intimidade, aliás, terminamos de falar sobre esse assunto intimidade. Intimidade como um espaço em comum, um tipo de espaço onde se dá relacionamentos, relacionamentos tanto com Deus como relacionamentos com pessoas. E aí, como o recorte é muito grande, eu separei só dois para a gente bater um papo aqui, que é a intimidade com Deus e a intimidade no casamento. Tá. E fiz questão de enfatizar o casamento porque eu sei que é um ministério que ele é muito caro, né? Se quiser, inclusive, falar um pouquinho desse seu ministério, bem casado, não é? Isso, Você falou. exatamente. Se quiser contar um pouquinho desse ministério, também tá valendo. Então, seja bem-vindo. Vamos Obrigado. começar esse papo aí sobre Ótimo. intimidade. Obrigado mais uma vez, viu? Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Muito bom estar aqui com você. Conta comigo sempre, tá bom? Legal, legal. Então, Ah, vamos começar pelo bem casado. tá Como, bom. como, como que é o Ministério Bem Casado? Isso. O Ministério Bem Casados é um ministério voltado para as necessidades de casais e famílias, que acontece, claro, sempre aconteceu a partir da comunidade local, onde eu sirvo como pastor. Mas não é um ministério da igreja propriamente. É um ministério Tá. que eu desenvolvo com a minha esposa, a Cristiane, com a Cris. Uhum. Nós temos um livro que foi lançado em 2019 que tem esse mesmo tema, o bem casado. A ideia foi daquele docinho português que serve em Aham. casamento. Ai, como eu gosto muito de doces, o título caiu muito bem para o nosso livro. Mas a ideia é justamente de revisitar a nossa qualidade de vida conjugal, Aham. qualidade de vida com os filhos, por isso essa linguagem do bem casados. E aquilo foi tão forte e surpreendeu tanto que eu relutei para escrever esse livro, né? Nós relutamos, Cris e eu. Porque a gente pensava assim, poxa, quem é que vai ler, né, esse livro? Que tipo de interesse que ele vai gerar nas pessoas? Era uma interrogação que a gente carregava. E depois do livro lançado, o impacto desse livro foi tão grande, ele já está na terceira edição, muitas pessoas têm lido, igrejas têm adotado como material para a escola dominical, classe de casais ou então pequenos grupos. E a gente recebe constantes feedbacks do impacto que esse material tem na vida das pessoas. Talvez pelo fato do subtítulo dele, né? O livro é Bem Casados e o subtítulo é Escrevendo ou Compartilhando para Casais da Vida Real. Porque se tem um casal que é da vida real, sou eu e minha esposa, né? Tem muita literatura sobre casamento, Saulo, Ah. que trabalha princípios maravilhosos, mas dentro de uma realidade assim muito inatingível. E a gente já leu tudo que você possa imaginar sobre casamento e família, até para compor esse ministério, a gente já leu. E às vezes são receitas de bolo, às vezes são conteúdos ou fórmulas assim, que são simplesmente inatingíveis. O casal entra mais em crise
De não ser aquilo que De não está ser descrito o casal do comercial da margarina, idealmente. idealmente, do que propriamente desafiado a mudanças. Então a gente pensou em escrever um material que servisse para gente de verdade, como nós somos pessoas de verdade também. Talvez por isso a empatia e o impacto com esse material. Então vocês colocam histórias de vocês também ali, Também. exemplos pessoais. Isso, e mesmo os princípios, eles são tratados ali com muita naturalidade e com muita verdade de um casal que enfrenta os desafios que qualquer outro casal pode enfrentar. Com os nossos filhos, no relacionamento conjugal, enfim, nos nossos relacionamentos familiares como um todo. Não é um livro de testemunhos, não é um livro de histórias, mas as histórias e os testemunhos enriquecem os princípios que nós estamos trabalhando ali. Ok. E aí, a partir do lançamento do livro, que foi em setembro de 2019, um ano antes da pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente identificou que a gente deveria estruturar isso de fato como um ministério. Então, hoje a gente tem uma agenda em que a gente fala nas igrejas ou em qualquer outro lugar que a gente é chamado, encontro de casais, enfim. Mas tendo sempre como base algo muito consolidado na nossa igreja local também. Uhum. Então, lá na nossa igreja nós temos um ministério de casais, onde a gente faz parte dele, junto com outros 5 casais, onde a gente trabalha iniciativas de escola dominical, cursos para casais, um semestre para casais, outro semestre para pais, todo ano. Uhum. Um encontro anual, que é um final de semana, que a gente considera um tempo bem importante para os casais, e algumas outras iniciativas durante o ano, normalmente a cada 2 meses, também para não sobrecarregar muito a agenda dos casais, trazendo temas, discussões que nós acreditamos que são importantes para o desenvolvimento e para o fortalecimento da vida conjugal. Então esse ministério passa por isso. Passa por isso também, Sauro, à luz de uma experiência muito, muito forte que eu vivi na relação familiar, que foi a experiência do luto, quando a minha primeira esposa faleceu. Nós tínhamos casado em janeiro. Qual era o nome dela? Ana Maria. Ana Maria. É. Nós nos casamos em janeiro de 99 e ela faleceu em dezembro do mesmo ano. Então nós ficamos casados 11 meses. Eu tinha 22 anos na época e ela tinha 24 anos. Eu tinha 21. Na verdade, quando ela morreu, eu já tinha 22. Quando nós casamos, eu tinha 21. E ela tinha 24, né? E tinha sido uma pessoa com quem eu havia me relacionado 6 anos, entre namoro e noivado. Inclusive, a namorada do tempo do seminário, né? Toda uma preparação para começar a vida pastoral junto com a vida conjugal, idealizado com ela. E, de repente, num acidente, num piscar de olhos, num momento, essa história foi abruptamente... Um acidente de carro. E essa história foi abruptamente interrompida, né? Eu olhei e ela estava do meu lado já sem vida, pela gravidade, pela intensidade do acidente. Uma oportunidade que Deus me deu, porque eu também estava lá no carro, também fiquei bastante machucado, bastante ferido, mas Deus poupou a minha vida e de outras pessoas que estavam no carro, e a vida dela Deus chamou. Então aquela experiência marcou demais a minha vida, minha vocação, meus planos e sonhos para aquele momento, para a vida familiar, me fez refletir sobre uma série de coisas. E os princípios que eu aprendi com o luto e com a dor, e com esse tempo de casamento, é o que eu tenho procurado aplicar hoje, quando eu penso no Ministério de Casais. Legal. Por exemplo, eu carreguei principalmente, né, diversos sentimentos contraditórios quando isso aconteceu. Claro, eu fiquei triste, eu precisava me recuperar fisicamente também, emocionalmente eu fiquei muito fragilizado, eu tive episódios de depressão, tive episódios de uma angústia muito grande, de uma tristeza muito grande, fiz inúmeros tratamentos do ponto de vista dos médicos, terapêuticos, enfim. Na verdade era assim, tudo que as pessoas me diziam que era bom para sair daquela dor que fosse legítimo, né? Eu fazia, eu estava disposto, estava aberto a fazer. Então, eu experimentei muitas dores, mas algumas dores eu não experimentei, Sauro. Posso mencionar 2 aqui. Primeiro, a dor do remorso. Eu não tive essa dor. Do tipo, poxa, deveria ter feito diferente, ou então, não falei o que eu deveria ter falado, ou então... Não, essa dor eu não tive em nenhum momento, porque eu sabia que a gente tinha vivido aqueles anos de namoro e noivado e aqueles meses de casamento de uma maneira muito, muito plena, muito verdadeira. Não aproveitei. Não tive essa dor. De dizer, poderia ter pedido perdão, poderia ter feito alguma coisa a mais. Claro que a gente sempre tem o que melhorar e aperfeiçoar na vida familiar, até pela intimidade. Mas daquele momento, daquela história que se encerrou ali, infelizmente, né? Naquele momento, com a morte dela,
eu tinha uma consciência muito tranquila e muito em paz de que não era remorso a dor que eu estava sentindo. E isso trouxe um grande alívio para mim, porque hoje no Ministério Pastoral eu convivo com muitas pessoas que estão vivendo luto e, na verdade, elas não estão sofrendo por causa do luto. Elas estão sofrendo por causa do remorso. Aquela sensação de que deveria ter pedido perdão, de que deveria ter sido fiel, de que deveria ter feito melhor. E isso não tem mais como reparar, considerando que a pessoa já morreu. Não tem mais jeito. E a segunda dor é a dor da revolta. Eu nunca me senti também... Isso nunca me deixou amargo, isso nunca me deixou rebelde, isso nunca me fez questionar o caráter de Deus e do amor dele por mim. Não estou dizendo que deva ser assim na experiência de todas as pessoas. Cada dor tem a sua intensidade, mas na minha experiência não foi esse o caso. Eu sempre tive muita tranquilidade e consciência de um governo de Deus sobre a minha vida e que esse governo incluía essa perda e que faz parte do caráter de Deus me amar, apesar da minha dor. Então foi algo que eu consegui, nunca foi essa a minha crise também, né? Então esses elementos ajudaram a construir o que a gente chama hoje de um ministério de casais. Nós somos casados agora há 23 anos. Então há uma história toda construída. E a base não é esse luto que eu vivi, a base é o casamento que a gente construiu juntos, né? Então tem duas coisas que me chamam a atenção aí, no que você está me falando. Tá. Você tinha construído uma relação de intimidade Isso. com essa primeira esposa. Exatamente. E apesar do casamento ter sido breve, a relação tinha 6 anos de namoro, não é? Que você Isso, falou? foi. 6 anos de namoro, alguns meses de casamento, mas era alguém que você tinha muito próximo do seu coração, do seu secreto. Isso. E depois você teve que reconstruir isso com uma outra mulher, esse cenário de intimidade. E você falou de que não teve que enfrentar a dor do remorso e nem da revolta, o que me faz pensar que mesmo no sofrimento e depois, você não expulsou ou tentou expulsar Deus da sua intimidade, que é o que algumas pessoas às vezes desejam, e eu acho compreensível, diante de uma perda. Não, sai daqui, eu não quero mais Deus. Isso. Quero ficar longe de Deus. Não quero Deus participando disso aqui, porque ele poderia ter feito alguma coisa, ele poderia ter impedido e por aí vai. Então a gente tem a sua intimidade com Deus e a sua intimidade no casamento em 2 momentos diferentes. Então você é um homem que hoje, se eu tiver equivocado, sabe o que compõe um relacionamento íntimo. Uhum. Você vive isso. Uhum. Você tem relacionamentos de intimidade, né, na sua vida. Isso. E essas dois padrões de intimidade, eles estão diretamente ligados. Eles não são Não dá para separar, né? sou íntimo de Deus, mas não sou da minha esposa. Então o vamos contrário. lá. O que é intimidade para você e por que ela é tão importante para a gente? Tá, nesse caso ainda do luto, né, ou de alguma dor semelhante, eu só queria mencionar o seguinte: quando as pessoas me procuram muito raivosas com Deus, muito endurecidas, né, rebeldes em relação a Ele, eu sempre dou a seguinte orientação: diga isso para Deus. É isso. Não diga isso para mim. E isso é maravilhoso. Isso Se é você intimidade. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Se você tem que dizer para Deus que você achou que o plano dele foi o pior possível para sua vida, então diga isso para Ele. Porque, pelo menos, primeiro que ele tem plenas condições de absorver dentro do amor dele a sua dor. Não é Ele feito sabe. de cristal. Ele sabe, né? Onde é que estava Deus no momento do meu sofrimento? Ele estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele estava na cruz também. Exato. Então, recentemente eu ouvi de um pai que perdeu o filho de uma maneira bem trágica. Ele falou assim: Deus não poupou o meu filho. Eu disse: pois é, meu querido, Deus não poupou nem o dele. Então, essa dinâmica de dizer para Deus as dores da nossa alma e do nosso coração são importantes porque geram intimidade. Muitas vezes, embora eu não tenha me colocado numa posição de rebeldia com Deus, mas eu tive muitas orações muito sinceras diante dele. E muitas vezes ele sabe que eu abri a Bíblia para fazer uma devocional ou até para preparar uma mensagem, né? Eu já era um pastor, e que eu não conseguia, só consegui chorar. E ele sabia, ele ouviu, ele viu o meu choro, ele viu a minha dor, e aquilo gerou um ambiente de intimidade
muito maior do que até então eu conhecia. Saura, minha vida é outra depois dessa experiência. Imagino. Completamente. Imagino. Eu já era alguém consciente da minha salvação, do meu seguimento de Jesus. Só que assim, tudo ressignificou na minha vida, na minha caminhada com Deus, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com os meus familiares, as lições que eu pude trazer para um novo casamento, embora tão novo. Um exemplo bem simples. Quando a minha primeira esposa morreu, ficaram toalhas e toalhas de banho maravilhosas no armário sem a gente ter utilizado. Porque a gente sempre ficou guardando para visita que nunca veio, O lidar com pós, né? não é? É a, Então, hoje na nossa é a casa, ausência que comunica. É uma ausência. Os itens da casa, quando a gente perde alguém, né? Eles comunicam assim o tempo todo. Ela não está aqui. exatamente, A cadeira, nos a faz lembrar cadeira disso. tá vazia, mas ela Isso. fala, ela não está aqui. É uma Exato. presença na Ausente. ausência. Tanto que hoje em casa, a melhor toalha de mesa que a gente tem vai para a mesa. Ah, Vai para a mesa. As toalhas de banho bordadas, vamos bonitas, usar. as do uso do dia a dia. Por quê? Porque, cara, a gente não sabe mesmo o dia de amanhã. Os melhores copos, os copos mais bonitos são o que a gente usa no dia a dia. Ah, mas vai quebrar. Pois é, copos quebram, né? E vidas passam também. Então, é celebrar o dia a dia, e isso também é intimidade, porque se confunde intimidade com duas coisas. Primeiro, se confunde intimidade só com a questão da sexualidade. Então, toda vez que fala em intimidade, se pensa em intimidade conjugal e intimidade sexual. Como se as pessoas tivessem a maior liberdade para tratar desse assunto no ambiente da igreja. Não tem. Não. A gente trabalha com encontro de casais, a gente já participou seguramente de talvez mais de 30 encontros já. E a gente fica pensando, né? A gente fala assim, pô, no encontro a gente precisava abordar exclusivamente esse assunto da sexualidade, um assunto muito importante, muito necessário. Ok, só que se a gente divulgar que o tema é esse, a gente tem a impressão assim que ninguém vai. O povo não vai. Ou que o número de adesão vai ser muito mais baixo, porque as pessoas vão deduzir, poxa, se eu estou me inscrevendo para o encontro com esse tema, as pessoas vão achar que eu tenho algum problema nessa área, então não quero me expor. Então, intimidade sexual, como se as pessoas soubessem trabalhar isso com muita naturalidade, não sabem. Primeira coisa. Segundo, se confunde intimidade com privacidade. E aí eu queria dizer uma coisa importante para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem casou decidiu intencionalmente dividir a vida com alguém. Desculpa, não existe Esse muro cai. privacidade na vida conjugal. Uma só carne, né? Uma só carne. Esse é um conceito que tem se tornado muito comum nos casamentos. Pastor, ele Minha invadiu, conta, meu dinheiro. exatamente, ele mexeu na minha conta, ele viu quanto eu tinha no banco, ele mexeu no meu celular. Eu tenho um celular que tem uma senha que ele não sabe ou que ela não sabe, um computador que é um computador misterioso lá em casa, porque é a minha privacidade. Né? Ou então as horas que eu passo jogando videogame, isso tem sido muito comum. Muitos casais perdem a intimidade porque o maridão casou, mas ainda não entendeu direito isso, e ele continuou jogando Tá lá no videogame como ele videogame. jogava na casa da mamãe, e a esposa tá toda bonita lá no quarto dormindo sozinha, né? E aquilo que ele tanto queria antecipar antes do casamento, que era a sexualidade, agora ele despreza porque ele tem que jogar o videogame, porque ele acha mais importante. E quando a esposa reage a isso, ele diz assim, mas é a minha privacidade. É a minha privacidade. É um argumento como são valores da nossa sociedade, né? São coisas que as pessoas soltam e o argumento não precisa ser explicado, né? Isso. É por si mesmo. Então, Lá, se você falasse, você já sabe Super Trunfo? Tinha um Sim. jogo na minha infância que era o Super tem. Trunfo. Você ficava jogando a carta, né? Às vezes a carta do Super Trunfo, né? Isso. Privacidade jogou, eu não preciso me explicar mais. Isso, não é assim. Todo mundo sabe que isso aqui é sagrado, né? E acham que isso é intimidade, não E é? acho que isso... A gente tem uma regra lá em casa, Saulo. Hoje não precisa mais que isso seja visual, porque a gente já acostumou, mas um tempo era inclusive visual. Todo mundo sabe, por exemplo, as senhas de todo mundo. Regra número 1. Segundo, não se tem computador em quarto. Eles ficam todos no escritório e usamos sempre no ambiente público em casa. E sempre que uma senha é alterada, às vezes isso é necessário, né? Até por conta da segurança de uma rede social ou de algum dispositivo, de algum aplicativo, a família toda é informada disso. E é uma coisa que para nós é absolutamente natural.
comentando isso em alguns grupos, inclusive de igreja, as pessoas se escandalizam e dizem, não, o celular é meu, eu que paguei, eu que comprei, eu coloquei a minha senha e só eu posso usar. E claro que eu respeito a individualidade, cada família sabe o que é melhor para si. Eu só acho que quem casa está dividindo o seu ambiente de privacidade com outras pessoas, com uma outra pessoa também, que no caso é o cônjuge, e depois também com os filhos numa outra dimensão, mas também não é um ambiente absolutamente privativo. Não dá para eu chegar em casa daqui a pouco e dizer, ó, gente, agora todo mundo dá um tempo porque eu quero viver a minha privacidade. Eu vou chegar em casa, às vezes até querendo tomar um banho e dormir, mas a minha esposa tem alguma coisa que ela quer me dizer. Ela tem um conteúdo que ela precisa compartilhar comigo. Os meus filhos precisam me dizer algumas coisas. E eles querem que... O meu filho quer que eu veja os gols do domingo ainda com ele. E às vezes eu estou lá cansado. E isso é abrir mão da minha privacidade para estender o meu afeto e não faço mais do que o meu papel. Né? Não é assim, olha como eu sou um pai exemplar. Não. É o mínimo. É o que a família demanda. Porque o que que acontece? Quando eu tento tornar privativo o meu ambiente que é comunitário, eu, de alguma forma, libero ou permito que a minha família encontre esse ambiente comunitário em ambientes que são fora da minha casa. Se eu não tiver tempo para os meus filhos, Sauro, ele vai encontrar quem tem tempo para ouvi-lo. E talvez ele não encontre em companhias tão agradáveis assim. O mesmo se aplica ao cônjuge. Normalmente, um perfil, por exemplo, de adultério, ele começa assim, não acontece por conta de um desejo carnal, de uma necessidade repentina, de uma necessidade de carne, mas de uma necessidade de atenção, de abertura, de conversa, de olho no olho, de afeto. Né? Então, nesse sentido, o que seria intimidade para você? Tá. Intimidade é relacionamento. Relacionamento profundo. Veja que Jesus diz que as ovelhas o conheceriam pela sua voz. E para mim esse é um grande padrão de intimidade. Você conhecer tanto que você identifica pela voz, pelo caminhar. E a intimidade é crescente à medida em que se relaciona. Então a gente tem um tempo de amizade, um tempo de contato. Essa intimidade entre eu e você, ela só vai aumentar à medida que a gente conviver mais. À medida que a gente conversar mais, à medida que a gente conhecer melhor a história um do outro. Não tem como eu desenvolver um relacionamento de intimidade com você distante de você. A mesma coisa em relação a Deus. E a mesma coisa em relação à minha família também. Uhum. Tanto que o tema do nosso encontro de casais para esse ano é justamente esse, é de volta para casa. Mas aí a pessoa diz, mas eu nunca saí de casa. Então, você nunca saiu, nunca pegou sua mala, nunca foi embora. Mas será que você realmente está na sua casa? Não chegou o momento de retornar com as suas emoções, com o seu coração para dentro da sua casa? Porque tem muitas pessoas que estão perto, mas não têm intimidade. E é engraçado, né? Com quem as pessoas poderiam ter intimidade, muitas vezes elas negam essa intimidade. Mas aí eu já passei algumas experiências assim. Uma delas, por exemplo, uma vizinha de apartamento que eu nunca tinha visto antes, eu a encontro no 14º andar, e aí desço com ela em 14 andares, nunca tinha visto ela antes. Da pergunta como é que você está naqueles 14 andares, quando chega no térreo, eu já sei de toda a vida dessa mulher, dessa pessoa, toda. Com intimidade, assim, com detalhes, talvez constrangedores. E tudo que eu precisei fazer foi, como é que você está, olhar nos olhos, prestar atenção, ser bem atencioso, e eu soube de tudo. Teve uma outra situação em que uma pessoa me atendeu numa cafeteria, a cafeteria estava vazia, e fiz a mesma pergunta, e aí, como é que você está? E dali, como não tinha cliente, né, dali por 2 horas, essa pessoa que me serviu no trabalho dela, me contou tudo. Uhum. E aí eu fiquei intrigado, não foram as únicas vezes, de por que as pessoas estavam abrindo coisas tão pessoais, tão profundas. Eles não têm amigos, eles não têm parentes, eles não têm... Por que intimidade, na sua opinião,
é algo tão assustador a ponto das pessoas negarem para aqueles que seriam as pessoas prováveis para partilhá-la, e eles escancaram os detalhes, os segredos da vida para desconhecidos na rua. Eu acho que são dois fatores aí, sabe? Primeiro, uma necessidade absurda de dividir as suas lutas e as suas dificuldades. Se elas encontrarem com um poste, elas vão contar com o poste. Intimidade não adianta brigar. É uma necessidade de todo ser humano. De todo mundo, não tem jeito. Ninguém aguenta caminhar sozinho. Em algum momento você precisa abrir o seu coração com alguém. A primeira pessoa que te ouvir, você vai falar. Exatamente, uma demonstração de atenção. Eu já vi situações assim, eu já vivi situações assim no pedágio. Olha. De eu parar para pagar o pedágio, intervalo de segundos, entre entregar o dinheiro e esperar o troco e perguntar, tá tudo bem? E a pessoa, mais ou menos, meu filho hoje não acordou muito bem. Não é? E aí o tudo bem muitas vezes é uma pergunta retórica. A gente pergunta tudo bem, mas a gente não está disposto a ouvir se está tudo bem, né? Ou seja, que universo inteiro tá naquela cabine. Nossa, demais. E vazando pela janela daquela cabine, daquele lugar. E sabe outro fator que eu percebo também, seria um segundo? A crise de confiança. Então, porque assim, não nos enganemos, né? Essa pessoa que me disse não queria que eu me aproximasse. Se eu me aproximasse, era capaz da porta se fechar. Peraí, eu só estou conversando com você. Não precisa fazer nada. Não é para você entrar na minha vida. Não pra é você falar assim, peraí, deixa eu chegar perto para ajudar. Não. Não necessariamente você vai ser bem-vindo. É isso. Isso é uma proteção. Porque quando você tem um grupo de pessoas com quem você convive, vamos imaginar um pequeno grupo de uma igreja. E eu conheço pessoas assim. De repente você abriu, conheço histórias assim. Você abriu ali, você compartilhou uma necessidade com aquele grupo que você se considerou íntimo dele a esse ponto. E a sua confiança foi quebrada. Aquelas pessoas trataram daquele assunto com reverência, disseram para outras pessoas. Pronto. Você já sabe, naquele ambiente você não vai falar mais, porque você quebrou a confiança. Então, eu prefiro falar com um desconhecido. Qual que é a probabilidade de eu reproduzir essa história que a pessoa me contou na cabine do pedágio, ainda que eu fale, Saura, a moça lá da cabine do pedágio... pessoas que ela não conhece, não faz a menor fora diferença. da vida dela. Eu não sei se é um comportamento humano ou se é um comportamento humano brasileiro ter isso. Porque é impressionante, um garçom, o tempo que ele está te atendendo, se você perguntar, ele vai falar. Eu já vivi experiências assim na fila de parque de diversões. De estar de férias, você está ali na fila esperando a sua vez no brinquedo e começa aquela conversa, né? Tudo bem, tudo bom? Você é da onde? E aí, tá tudo bem? O que você faz, né? Daqui a pouco a pessoa está contando, olha, estou desempregado. Uma vez um cara queria me vender um carro numa fila de parque, né? Quase que eu saí de lá com um carro novo. Não, tá aqui meu carro, tá no estacionamento, vamos lá, você vai ver, custa tanto, eu paguei tanto, o imposto foi tanto. E daqui a pouco eu estou tendo contato com informações da vida financeira de uma pessoa que eu acabei de conhecer na fila do parque e que pouco provável eu vou encontrar de novo. Nunca mais encontrei aquela pessoa na minha vida, né? Pouco provável que eu encontre. Então, há uma necessidade, mas por outro lado há um medo. E é medo do quê? O que é de tão apavorante na intimidade para as pessoas? A exposição, não tenha dúvida. A exposição e a confiança quebrada. Eu tenho medo de me expor. Isso. A outra pessoa ou reagir mal ou usar aquilo contra mim, ou espalhar. E sabe o que eu tenho visto também, Sauro? O que eu chamei agora há pouco de falta de reverência com a experiência do outro. Então, por exemplo, você chega para mim e diz, Arthur, olha, eu estou atravessando tal e tal coisa. E justamente por não saber como lidar com isso, eu vou dizer para você, Sauro, isso aí não é nada. Você não sabe o que eu estou passando, ou então o que o meu vizinho está passando. Viu? Fica tranquilo que isso aí... Peraí. Uma vez eu me lembro, rapaz, você sabe que pra gente pastor é difícil da gente compartilhar, abrir o coração com uma outra pessoa que talvez não seja um pastor, enfim. E eu tinha uma pessoa na igreja, numa determinada igreja que trabalhei, era um presbítero, inclusive, e ele sempre falava, pastor, olha, uma hora que precisar abrir o coração, conta comigo, tal, né? E ele era muito insistente nisso. E teve um momento difícil lá que eu me vi na necessidade de abrir o coração com alguém mesmo. E na hora não sabia muito bem a quem procurar, falei, chegou a hora de contar com aquele irmão, então, para dividir com ele a minha dor. Marcamos um café e eu disse claramente para ele, olha, eu falei, estou aqui para abrir o coração.
você sempre me desafiou a isso, está sendo difícil para mim, mas eu queria compartilhar com você que está difícil. E contei para ele o que estava doendo naquele momento. No final da minha exposição, ele deu uma risadinha e falou assim: Ah, fica tranquilo, isso aí é normal, lá na minha empresa acontece o mesmo. Tipo, banalizou a sua experiência. Banalizou a minha Como dor. você tem muitos, Isso. e é assim mesmo. Ou então no caso da experiência do luto, por exemplo, que isso é muito, muito comum. Às vezes a pessoa chega dizendo: Olha, eu perdi tal pessoa, tá doendo demais, já tem 6 meses e eu tô chorando. E o outro diz: Viu, mas 6 meses você ainda chorando? Viu, você precisa se alegrar, a alegria do Senhor é a nossa força. Esse discurso, para quem está vivendo a dor, Saulo, É, é muito doído. eu Esses dias percebo. eu visitei um casal vivendo essa dor do luto, e eles derramaram o coração na mesa ali. Fiquei quase 5 horas ouvindo a dor deles. Eles me contaram em detalhes tudo o que tinha acontecido, uma experiência até trágica. E no final de tudo que eu ouvi, eu tive que dizer para eles assim: gente, a gente vamos chorar junto. E Uhum. literalmente eu chorei com eles. E eles ficaram olhando para mim assustados. E depois de um tempo de choro, nós oramos. Eu falei: olha, eu queria muito ter assim algo para dizer para vocês que pudesse mudar a realidade de vocês da agora. Eu falei: mas eu não tenho. Então o que eu posso fazer por vocês é chorar com vocês. Chorei, orei e fui para casa. No outro dia eles me ligaram. Falou: pastor, a gente nunca tinha passado por uma abordagem como essa. As pessoas sempre estão trazendo lenços para a gente. Querem que a gente pare de chorar. Sempre cobrando da gente uma espiritualidade mais madura. Sempre cobrando da gente uma recuperação mais rápida. Sempre dizendo que a gente está em pecado porque a gente fica sofrendo por esse luto. E o Senhor veio aqui e simplesmente reconheceu que esse luto foi duro demais. E o que a gente precisa fazer é tempo de chorar. Então é chorar. E a gente hoje está mais esperançoso que a gente vai voltar a rir. Eu Uhum. falei: então beleza, então vocês entenderam, porque é isso mesmo. Então, pelo fato da gente não saber muito bem como lidar com as dores e com as experiências dos outros, Uhum. porque na verdade a gente não sabe nem das nossas próprias, né? A gente tenta é, pular, a gente tenta disfarçar, a gente tenta espiritualizar. E aí, o que faz? O que isso gera? Consequentemente, um bloqueio, uma barreira. Pra que eu vou Não falar procuro assim? mais. Eu nunca mais procurei aquele irmão. Quando ele me disse: na minha empresa acontece o mesmo, é assim mesmo. Eu nunca mais o procurei. Ele continua falando: hora que precisar, conte comigo. Ou então: achei que você está meio preocupado hoje, se precisar de alguma coisa, me fale. Mas eu nunca mais, claro, falei com ele várias vezes, mas Sim, nunca sim. mais sobre coisas do meu coração. Porque eu me senti naquele momento banalizado com a minha dor. Então muita gente deixa de ter intimidade por conta disso, porque teve a sua dor, a sua experiência, não dor necessariamente, mas a sua experiência banalizada. Então vamos lá. O que precisaria então para as pessoas construírem um relacionamento de intimidade saudável? Na minha visão, relacionamento duradouro e paciente. Tem que dedicar tempo. Tem que dedicar tempo. Não tem como. E aí a gente volta para as coisas mais básicas, né? Que é da convivência mútua, do segmento de Jesus junto com alguém. Do ponto de vista da relação com Deus, a própria Bíblia fala, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Está Hum. claro lá dizendo como é que a gente consegue intimidade com Deus. Então, hoje em dia, a gente vê uma galera que tem um discurso afiadíssimo de intimidade com Deus, mas não lê a Bíblia, não ora. Então, a intimidade com Deus continua sendo do mesmo jeito que era do tempo do apóstolo Paulo, dos pais do deserto, ou de Abraão, é buscando a Deus. É Então não tem orando. intimidade com Deus sem ler a Bíblia. Não, ouvi-lo, como é que eu vou reconhecer a voz dele? É, eu tô passando por um processo de discipulado lá na igreja e enfatizando o relacionamento no discipulado, né? E como bom pastor presbiteriano, confundia durante muito tempo discipulado com estudo bíblico. Isso. E aí, ao enfatizar o relacionamento, apareceu uma coisa que nunca teria aparecido numa aula. E tem a ver com isso. Isso me assustou um pouco, Uhum. confesso. Quando eu recebi isso nas minhas mãos, eu falei, peraí, então vamos dar uma parada aqui. Ao começar os discipulados pessoais, eu reparei que as pessoas estavam com grande dificuldade de ler a Bíblia. Pessoas de muito tempo de igreja.
Na hora da devocional, porque nesse processo elas fazem devocional em casa, você vai perguntando como é que tem sido, para fazer aquele ajuste, né? Uma das questões ali relacionadas ao discipulado. Então, ore, leia a Bíblia e tudo mais. Tinha algumas perguntas lá, e aí na hora de fazer, você fez a devocional? Fiz a devocional em casa, li a Bíblia, orei pelo tema que estava na palavra de Deus. Aí, digamos que estava escrito assim na Bíblia, Deus é amor. O que você orou aqui? O que esse versículo trouxe para a sua vida? Ah, não, porque assim, quando a gente intercede, o Espírito Santo nos dá poder para não sei o que, tá. Uhum. Não, é ótimo, tá certo o que você tá falando. Mas o que o versículo tá dizendo? Quando você chegou e foi conversar com Deus, você leu esse versículo e você orou, né, por ele, né? Através dele. Não, porque o Espírito Santo, assim, na minha visão, e que não sei o que, tá. Aí eu tentando fazer cara de paisagem, de que não tá assustado com isso. Eu não tô falando de alguém com problemas cognitivos. Tipo, eu não sei ler, Sim, analfabetismo, entendo perfeitamente. assim, Funcional. funcional, né? Peraí, tem alguma coisa errada. Vai, lê aqui. Deus é amor. Tá, o que Deus está te dizendo que ele é? E eu vi uma insegurança absurda. Uhum. Amor? Falei, isso. Como isso impacta a sua vida? Eu não pensei nisso. Aí, qual foi o meu susto? Peraí. Há quanto tempo essa pessoa, de muitos anos de igreja, não tem uma conversa com Deus real? Há quanto tempo ela está conversando com frases da cabeça dela sozinho? Ó Senhor, em nome de Jesus, dá o seu Espírito Santo que dá todo o poder e não sei o que, tá. Não importa a situação. Peraí, ela não tá conversando com Deus, ela tá conversando com ela mesma. Essa pessoa não tá tendo intimidade com Deus. Só que às vezes é uma pessoa, inclusive, que é referência da comunidade. E nesse susto eu falei, gente, vamos rever e foi isso. bom, porque a própria pessoa, poxa, várias vezes, por exemplo, às vezes tinham alguma coisa na lição, né? Eram 5 textos. Pastor, 5 falam a mesma coisa, né? É o mesmo assunto, mas tem ênfases diferentes. E aí, vamos lá? Essa aqui fala a mesma coisa. Não, perceba que essa aqui fala diferente disso aqui, que não sei o quê. Gente, as pessoas não estão. Elas não estão orando. Elas estão numa ladainha. E o que é pior, acham, porque por acharem, né, que tem intimidade, o que elas estão fazendo está bom. Exato. E aí afasta mais da intimidade, aí que afasta de vez mesmo. Eu estou evangelizando um senhor de 79 anos, fruto desse ministério de casais também. Minha constante luta com ele é isso, porque ele tem uma bagagem religiosa muito grande, uma tradição religiosa muito grande, muito forte, muito pesada, e toda hora eu preciso lembrá-lo que não é disso que a gente está falando. E que não é isso que realmente eu estou querendo dizer quando eu falo de intimidade com Deus e de busca dele, né? De busca por ele. A pior ilusão, Sauro, é a ilusão de achar. É a mesma coisa que você achar que é íntimo de alguém. Eu não sei se você já se sentiu assim. Os mais fáceis nesse discipulado, que está indo mais, são os novos. Exatamente. Quem está há mais tempo é o mais difícil. Às vezes eu chego no ambiente, as pessoas vêm, pastorzão, Arthurzinho, tal. Eu falo assim, cara, da onde foi, né, que esse cara achou que ele tem essa intimidade comigo, assim, né? Especialmente quando é em público. Sabe aquela história quando você encontra alguém muito famoso, você está no shopping e de repente se depara com alguém famoso. Ô, fulano, você chama o cara pelo apelido, abraça, vem cá, vamos tirar uma foto, nossa, que bom ver você, tal. Como se você fosse um amigo antigo, uma intimidade. A pior coisa é quando isso acontece no nosso relacionamento com Deus. Quando a gente trata Deus com uma falsa intimidade, ou uma pretensa intimidade. Além disso, Sauro, intimidade com Deus não é assunto de outdoor. É a espiritualidade de Jesus no Sermão do Monte. Entra no teu quarto, fecha a porta, e olha que interessante esse texto, que diz assim, e o teu pai que te vê, presta atenção na dinâmica do texto, não é o teu pai que te ouve, que te vê. Que vê. Isso nos ensina o seguinte, oração não é o que a gente fala, oração é o que Deus vê. Peraí, vamos voltar aí. Oração não é o que a gente fala. Não é o que Deus vê. É o que Deus vê. Você pode falar coisas completamente desconectadas com a tua vida,
como você exemplificou agora há pouco. Entra no teu quarto, é o exercício da oração. Fecha a porta e ora. Logo você entende o quê? Que Deus vai te ouvir. Mas não é sobre ouvir que Jesus está falando. Fala, e o teu Deus, que te vê, te recompensará. Então, palavras não dizem respeito à intimidade de fato. Intimidade não é o que a gente fala com Deus ou a respeito dele. Intimidade é o que Deus vê. E isso muda tudo, cara. Completamente. Completamente. Então, os veículos, palavra e oração. Fundamentais. A igreja, enquanto meio de graça, também fundamental. Né? É fundamental, comunhão com a igreja. Eu acredito que são 3 vias fundamentais para a intimidade com Deus. Não dá para abrir mão de nenhuma delas. Engraçado isso que você está falando. Eu imagino a maioria das pessoas entendendo a parte do eu e Deus. Uhum. Mas você inseriu a comunidade, que na cabeça delas não entra intimidade com Deus envolvendo comunidade. É porque, na verdade, a gente aprendeu a fracionar as coisas, né? Então, intimidade com Deus é um departamento, intimidade conjugal é outro departamento, intimidade com amigos é outro departamento, intimidade com a comunidade é outro departamento. Então, a minha intimidade com Deus melhora as outras intimidades? Interfere em todas as demais. Olha só. Em todas as demais. Então, na do casamento, por exemplo. Claro, e do casamento em especial, sabe, Saulo, uma coisa muito importante a dizer. Você não pode ter mais... É muito, muito perigoso você ter mais intimidade com alguém, se você é casado, que não seja o seu cônjuge. É um flerte muito perigoso. Eu vejo isso muito também no aconselhamento de casais, sabe? As pessoas conversam sobre tudo entre marido e mulher, mas quando tem que tratar assuntos realmente da intimidade, se procura um amigo ou procura uma amiga e não trata. Outro problema grave no relacionamento conjugal. Tratar coisas periféricas pessoalmente e coisas importantes por WhatsApp. Nossa, isso mata. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Então a gente está tomando café da manhã, tá você e sua esposa lá. Você tem oportunidade para falar o que você quiser. Você fala do futebol, você fala do filho, você fala da conta, você fala da economia, você fala da política, você fala da guerra. Beleza. Aí termina, cada um vai para o seu trabalho, meia hora depois você manda um WhatsApp lá. Ó, querida, me perdoe, viu, por aquilo que eu te falei ontem à noite. Você está desconstruindo a intimidade. Uhum. A intimidade é você ter a coragem de olho no olho compartilhar realmente aquilo que é importante. Nem postergar e nem fazer isso de uma maneira informal. Lá em casa nós estabelecemos 2 movimentos importantes de férias. Se isso servir como uma sugestão para mais alguém. Com certeza. Primeiro, todo ano a gente tem um tempo de férias em família. Então nós 4, enquanto tem sido possível, né? Porque agora minha filha também já tem seus compromissos, mas ainda tem sido possível. Nós viajamos os 4 juntos e aquele tempo de viagem tem aquele objetivo da gente conviver junto como família. Mas todo ano também, normalmente é em julho, é um tempo somente para o casal. Uhum. Então nossos filhos já sabem, quando eram menores ficavam com outras pessoas da família, da igreja, amigos, enfim. Uhum. E a gente sempre valorizou esse tempo. Por quê? Porque é uma revisão de vida, é uma revisão de casamento, é um alinhamento, é um tempo entre nós. Já teve até a situação da gente dizer assim, você viu aquela questão lá da igreja e tal? E um lembrar o outro dizer, então, esse tempo aqui, nós não vamos falar sobre esse assunto. E os filhos, será que eles conseguiram? Então, nesse tempo aqui, a gente não vai tratar das demandas dos filhos, a gente vai tratar das nossas. Aqui o olhar é um para o outro. Isso, e isso gera intimidade. Claro que não significa que a gente saia para fazer DR, né? Não é isso, do tipo, vamos sentar agora e lavar toda a roupa suja do semestre. Não, se eu estou deixando a roupa suja do semestre todo, eu já estou errado. É engraçado isso. De fato, às vezes o casal, a intimidade só serve para falar dos outros, né? Exatamente. E isso é um perigo. Isso é uma ameaça para o casamento. E o casamento do Juninho? Você viu lá o vizinho, o que aconteceu? Tudo isso antes de dormir, né? Aí isso. vai falando, né? Nada sobre os dois, só sobre os outros. E também é muito importante, Saulo, um autoconhecimento, né? O casal se conhecer, saber o momento. Então, às vezes o marido chega em casa sobrecarregado do trabalho, já com uma série de demandas, a esposa está lá esperando com um derramar de
de amarguras e de questionamentos e de lutas. Talvez aquele não seja o momento, ou então, às vezes na hora de dormir, talvez para a esposa seja uma hora mais difícil para tratar desse assunto, de alguns assuntos. A hora da refeição, a hora que está com filhos, porque tem essa também. Alguns assuntos que são da intimidade acabam sendo levados para a exposição. Tá, vamos chamar os amigos para comer uma pizza aqui de sexta-noite. Tem lá 4 ou 5 casais reunidos. E aí a esposa aproveita, se encoraja, ou o marido, para expor o outro No churrasco da na frente de todo família. mundo, porque se sente protegido naquele ambiente. Bom, aqui ele não vai me xingar, aqui ela não vai me agredir, então deixa eu falar na O frente de outro não todo sabe mundo. onde enfiar a cara e a pessoa. Aí piorou. Tem uma história que eu ouvi de um amigo, pastor. A história dele, não é minha. Ele conta que foi num desses encontros de casais, na casa de. Tinham vários casais, 4 ou 5 casais, e o casal que estava recebendo, a esposa preparou um jantar maravilhoso e o marido muito sarrista. Sei. Um cara muito provocador e tal. E aí todo mundo sentou para jantar e todo mundo começou a elogiar a comida. E aí a mulher, evidentemente, ficou toda vaidosa, toda feliz, porque a comida dela estava sendo elogiada. E o marido falou, olha, meu bem, parabéns, todo mundo gostou muito da sua comida. Você acertou a mão, fez muito bem, estava indo tudo bem até aí. Aí a esposa disse assim, meu amor, também você sabe, né? O que é que eu não sei? Ele falou assim, 9 vezes 7. E aquilo, cara, causou um constrangimento. A moça não sabia se ela calculava de fato quanto era 9 vezes 7, se ela respondia, se ela não respondia. Causou aquele constrangimento entre os outros casais. Todo mundo se sentiu exposto ali na mesa. E claro, a esposa deu uma disfarçada e foi pro quarto chorar, porque ela se sentiu exposta pelo marido no momento que ela estava sendo elogiada, valorizada por aquilo que ele fez, por aquilo que ela havia feito. E o marido teve essa ideia brilhante, né? de fazer essa pergunta para ela na frente de outras pessoas, inspirado, e deixou ela totalmente desconcertada diante de todos. Então, tem coisas que precisam, que devem ser tratadas na privacidade. Né? Às vezes nós estamos ali no almoço, porque a intimidade gera também conhecimento, né? Então, às vezes a gente está ali numa mesa para uma refeição, os filhos falam alguma coisa, minha esposa já olha para mim, eu olho para ela. E intimidade do casal não é uma intimidade a mesma com os filhos. Não, não é. É diferente. Tem isso diferente. também. É. E aí a gente já sabe que tem um assunto pra gente conversar depois, sabe? E aí esse tempo que a gente tá junto, só nós dois, vira isso. Então você viu o que o Vitor falou lá na mesa? Olha, ele falou um negócio ali que acendeu um alerta. Às vezes a esposa não tem intimidade com o marido, mas tem com o filho, o homem, né? Isso é uma questão... Cruzado, né? Mas é uma questão também interessante, porque assim, o único relacionamento que a Bíblia descreve em que 2 pessoas se tornam uma só carne é o conjugal, né? Não é entre pai e filho, mãe, filho e filha, seja lá como for. Isso se confunde muito. Por isso que essa síndrome do ninho vazio era tão pesada. Tem sido muito comum casais de 30 e poucos anos de casado, que os filhos saem de casa para estudar ou porque se casaram, e os dois descobrem que há muito tempo já eles perderam a intimidade, porque eles estavam vivendo exclusivamente em função, em benefício dos filhos e das demandas que os filhos trazem. Daqui a pouco os filhos foram embora e eles descobriram que eles eram ilustres desconhecidos, apesar de viverem debaixo do mesmo teto. Numa palestra que minha esposa dá para famílias também, ela disse que ela chama isso de um balé perfeito. Tudo na casa funciona assim, de maneira assim sincronizada. O relógio desperta na hora certa, cada um já sabe a sua função, quem faz o café, quem amarra o lixo, quem leva o cachorro para passear. É uma verdadeira harmonia de todos os movimentos da casa. É um balé perfeito mesmo do que acontece na casa, mas sem nenhuma intimidade verdadeira. E quando que isso fica exposto? Quando, por exemplo, os filhos saem porque se casaram, porque foram estudar ou porque foram fazer qualquer outra coisa. Aí descobre-se que mesmo estando junto depois de tanto tempo, não tinha intimidade. Tem uma história, essa eu acho que é história mesmo. Não é necessariamente verdadeira. Mas de um casal que foi escolher o local onde eles gostariam de ser sepultados lá no cemitério. Enterrados. E aí, passeando de lá para cá, o vendedor ali, o vendedor disse, eu acho que aquele espaço ali é ótimo para vocês, debaixo de uma árvore, tem uma sombra, como se isso fosse fazer diferença, mas de qualquer forma, tinham ali debaixo da árvore duas opções, 2 oportunidades de cova, né, para aquele casal. Um do ladinho do outro, tudo perfeito. E aí eles disseram, legal, gostamos muito, é aqui que nós queremos, ótimo. Aí o marido disse assim, olha, mas eu quero ser enterrado do lado direito, hein? E a esposa, estranhando, falou assim, mas que estranho que você está dizendo, você sempre dormiu do lado esquerdo?
Ele falou, pois é, mas eu sempre quis dormir do lado direito. Olha. Então, a vida passa, os anos correm, 20, 30 anos de casado, e ainda assim eu corro o risco de me surpreender com alguma coisa que ficou pelo caminho, mascarado por uma pseudo-intimidade que na verdade nunca muito aconteceu. triste. É muito, é muito. Ó, o assunto vai Muito grande, né? Vai embora. longe. Mas eu acho que deu uma boa ideia. Então, deixa eu só eu mesmo recapitular. Então, precisa de duas coisas que você falou. Precisa de tempo, né? De investimento. Investimento. E qual que era a outra mesmo? É a busca, né? A busca. A dedicação intencional. Intencionalidade Isso, e tanto com constância. relação a Deus, quanto com relação aos nossos outros relacionamentos, né? Especialmente nesse caso conjugal. Aí tem alguém lá em casa. Paciência, eu disse também. Viu? Paciência. Paciência, porque é um processo doloroso também. Na caminhada, né? É um processo de descoberta. Evangelho, né? É. O evangelho entra perfeitamente Fundamental. Porque eu tô na intimidade, descobri o lado feio do outro. O lado feio do outro me machucou nessa intimidade. Né? Eu tenho que perdoar, eu tenho que... Tem que ver como Cristo Que é vê. palco melhor do que a intimidade para exercitar o evangelho, Claro. o arrependimento, o perdão, a reconciliação. Claro, sem não dúvida. não tem cenário melhor. É verdade. Mas tem alguém do outro lado da câmera agora, dessa câmera aqui, Tá. que deve estar muito desiludido, vendo você falar, tá falando sobre a intimidade dele com a esposa, que lindo, que maravilhoso, a intimidade dele com Deus, que extraordinário, mas ele não sabe da minha vida. Ele não sabe os motivos que eu tenho para desconfiar da intimidade, mas ao mesmo tempo é alguém que chegou até esse ponto da conversa, está 50 minutos nos ouvindo, e lá no fundo, ela sabe que isso ainda é algo caro e importante para ela. Só está desiludida, está frustrada. Você teria alguma coisa do seu coração, pro coração dessa pessoa para falar para ela? Se você tiver, Tá bom. olha para essa câmera e Legal. fala diretamente para ela, por favor. Legal, tenho sim. Queria dizer para você o seguinte: quem é Deus para você? Eu imagino que você deve responder das maneiras mais incríveis que a sua mente, que o seu vocabulário possa definir Deus. Como alguém muito grande, como alguém muito supremo, como alguém muito soberano, como alguém alto demais para sua própria compreensão. Você acha que seria possível desenvolver um relacionamento de intimidade com alguém assim? Tão grande, tão soberano, tão maravilhoso? Pois é, eu queria dizer que sim. A intimidade com Deus está absolutamente disponível para gente como eu e como você. Isso pela obra que Jesus fez na cruz de tanto me amar e de tanto amar você. Por isso, para que você conheça melhor a Deus e prossiga em conhecê-lo, é fundamental que você olhe com atenção para aquele livro maravilhoso que revela quem Deus é. É a Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça a voz de Deus. Fale com Deus em oração. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus em oração. Olhe para a vida da comunidade cristã como uma grande oportunidade para desenvolver a intimidade com outras pessoas e também com Deus. E mais um desafio: volte a acreditar nas pessoas. Pode ser que você tenha se decepcionado ao longo do caminho tentando compartilhar alguma experiência da sua vida com alguém numa experiência de intimidade e foi decepcionado. Pode ser que isso tenha acontecido. Mas não é razão para você deixar de acreditar nas pessoas. Deus pode levantar alguém muito especial para caminhar com você, para abençoar a sua vida e para fortalecer a sua vida. E se você é casado ou um dia vai se casar com alguém, desenvolva uma intimidade maravilhosa com aquela pessoa com quem você se tornou diante de Deus uma só carne. Num relacionamento de confiança, um relacionamento de fidelidade e um relacionamento de cumplicidade. Porque isso faz efetivamente a diferença na vida de um casal e isso impacta na vida dos filhos. Porque os filhos vão se inspirar em vocês, como pais, na construção da identidade da sua própria família também. É isso, Saulo, que eu queria deixar para o pessoal. Muito obrigado, Arthur. Valeu, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Não se esqueça dessas palavras, não desista da intimidade. E a gente se vê semana que vem com mais uma Mente e Coração. Até breve!